A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Graças a Deus podemos estar aqui estudando mais uma escola bíblica dominical e espero que você envie esses vídeos para os seus parentes, seus amigos, aqueles que são crentes e principalmente aqueles que não são, porque através do estudo das profecias bíblicas, e nós estamos nesse trimestre estudando o livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao verso 12, ao capítulo 12, onde ele tem visões e revelações acerca do futuro da humanidade. E estamos vivendo hoje, nos dias presentes, a realização do cumprimento de algumas dessas profecias do livro de Daniel. Por isso, a importância desse estudo. Nós vemos os movimentos das nações, das políticas, ideologias, e verificarmos o que Deus já falou a respeito, e principalmente qual deve ser a nossa atitude diante dessas revelações proféticas. A lição de hoje é referente ao domingo 13 de julho de 2025, é a lição de número 2, e tem como título As 4 Bestas. E o texto bíblico para a nossa reflexão está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 1 a 7. Ressalto que, embora nós estejamos vendo do capítulo 7 ao capítulo 12, eu recomendo que você leia todo o livro de Daniel nesse trimestre. É uma leitura rápida, não é simples, Daniel é complicado, por isso precisamos estudá-lo, mas a leitura te dará subsídio para a melhor interpretação do que nós vamos estudar aqui. Vamos à leitura, Daniel 7, de 1 a 7. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dado a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia:
levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis aqui o 4º animal, e terrível, espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a bênção sobre esta lição. Senhor, meu Deus, aqui diante desta palavra profética que tu revelaste a Daniel, traz a nós entendimento, Senhor, para que possamos ver, verificar e agir de acordo com o que tu dizes no tempo presente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O objetivo da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, identificar o simbolismo das 4 bestas. Segundo, relacionar cada besta com os impérios históricos. E terceiro, refletir sobre o propósito de Deus na história. Eu espero que você esteja bem, de saúde, alegre, contente. Eu estou bem contente. Ontem, dia 11, melhor dizendo, nasceu a minha netinha Aurora, filha da minha filha, minha terceira filha, a Raquel, e o meu genro Cauê. Foi tudo bem, estão saudáveis. Ela nasceu em Curitiba. E mais uma servinha para o Senhor cuidar. Agradeço aos irmãos que oraram para que o parto corresse tudo bem, como de fato ocorreu. Mas voltando aqui a Daniel, Daniel teve um sonho à noite, e nós vemos aqui, num primeiro momento, que ele teve uma visão de 4 animais terríveis, emergindo do Mar Grande, também conhecido como Mar da Galileia, lá em Israel. E esses animais que nós chamamos de bestas, eles chamam a atenção. E eu queria que você prestasse atenção nos detalhes nesses versículos que acabamos de ler. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então, um leão com asas de águia, um animal diferente, uma besta. O segundo animal é semelhante a um urso, e ele trazia 3 costelas entre os dentes da boca. O terceiro animal que Daniel viu era semelhante a um leopardo, mas diferenciava que nas costas ele tinha 4 asas de ave.
E tinha também esse animal, o leopardo, 4 cabeças. O quarto animal, diz Daniel, que era diferente de todos os outros animais, era terrível e tinha 10 chifres. Nós vamos ver detalhadamente acerca disso na nossa lição. Só para nós complementarmos com mais algum contexto, Daniel, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que aí no verso 9 vai aparecer a figura do ancião de dias. Daniel 7:9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Nós não vamos ver hoje sobre o ancião de dias. Ele é tema da nossa lição de número 4. Então você não pode perder a lição de número 4, que vai falar sobre anciões de dias, que é de suma importância o entendimento para toda a complexidade de entender as profecias bíblicas. E aqui também é interessante nós lermos mais um versículo, o versículo de número 15, aí do capítulo 7, que nós vamos ver qual foi a reação de Daniel ao ver esses 4 animais. Diz aqui: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. Ficou alarmado. E as visões de minha cabeça me perturbaram. Você imagina, você já deve ter tido sonhos perturbadores. E você sabe quando um sonho é de Deus. Daniel tinha experiência com Deus, ele sabia quando era um sonho de Deus. Ele soube que esse sonho era de Deus e ele ficou alarmado. Às vezes, mesmo os sonhos de Deus nos perturbam. Vamos procurar dar uma interpretação do simbolismo que estão descritos sobre essas bestas. Primeiro, o leão com asas de águia. As asas arrancadas ficam em pé com um homem que recebe um coração humano. Simbolicamente, representa majestade, orgulho derrubados. Uma majestade com o seu orgulho derrubado e a transformação do poder em humildade. Esse leão com asas de águia. Porque as suas asas, aquilo que lhe dava liberdade para voar, elas são arrancadas. E ele fica em pé, como um homem que recebe um coração humano. O segundo animal é um urso, com 3 costelas na boca, um símbolo de força bruta. E 3 costelas apontam, como vamos ver a seguir, a nações subjugadas. Então, esse urso, esse animal, ele subjugou 3 nações. O animal, a besta,
de número 3 é o leopardo, com 4 asas, 4 cabeças, como já vimos. Simbolicamente, asas falam de rapidez nas campanhas e cabeças falam sobre liderança. Então, a divisão do império entre líderes. Então, um império rápido nas suas campanhas militares, mas também um império dividido em 4 cabeças, em 4 líderes. Isso tudo vai se formando. Talvez esteja parecendo difícil para você, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, mas tudo isso nós vamos montando aos poucos para que nós tenhamos uma visão completa do que Deus está querendo nos falar com essas visões. A quarta besta é um animal terrível, dentes de ferro, 10 chifres, um chifre pequeno que fala com arrogância, simbolicamente um poder opressor e duradouro. Chifres como reis, 10 reis, e o pequeno como um líder que desafia a Deus. Nós também vamos ver muito sobre isso. E aí, na nossa interpretação, nós começamos a fazer um paralelo com os impérios antigos. Se os irmãos lerem o livro de Daniel, vão ver que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor da estátua, com 4 impérios também. Aqui se repete essa visão através de 4 animais. Leão com asas, a Babilônia, império que Daniel foi deportado por o rei Nabucodonosor. E por isso que eu falo que é importante você ler os capítulos anteriores, porque ali vai mostrar a majestade de Nabucodonosor, que olhou para o seu reino e achou que era o rei mais poderoso da terra, e depois a terrível provação que passou Nabucodonosor quando ele se transforma num animal e pasta. Foi humilhado, é a sua humilhação. Então, esse leão como asas, ele simboliza o reino da Babilônia, cujo rei Nabucodonosor foi exaltado e depois humilhado. O segundo, a besta, o urso, o Império Medo-Persa, que conquista 3 reinos, a Lídia, a Babilônia e o Egito. Nós vemos as 3 costelas na boca do urso. E depois foi sucedido pela Grécia, que nós interpretamos como esta besta, o leopardo, a velocidade de Alexandre, muito rápido nas suas campanhas, uma vida curta. E depois da morte de Alexandre o Grande, uma divisão do reino em 4. 4 reis assumiram o Império grego, o leopardo, animal muito veloz, com 4 cabeças. E por fim, a besta terrível, Roma, poder militar esmagador e surgimento do poder papal. Nós estamos vivendo, no nosso tempo, esse período do Império Romano, que persiste
desde a antiguidade até os dias de hoje, espiritualmente falando, embora nós saibamos que o Império Romano, com seu poder militar, já foi debelado, mas o espírito do Império Romano ele persiste até hoje, com poder militar esmagador. Hoje temos bombas atômicas e vemos também o surgimento do poder papal, que se você estudar, por exemplo, Apocalipse 13, você vai ver a junção do poderio militar, político, com o poder religioso para se levantar contra Deus. E nós estamos vendo o surgimento bem claro das manifestações, tanto na área militar, na área política, como na área religiosa, simbolizando a Igreja Católica Romana, com a sua ligação com os poderes políticos dos reinos que estamos vivendo hoje, nós vemos que a profecia está se cumprindo aos nossos olhos. Por último, nós vamos ver o propósito de Deus na história. Essa profecia, ela nos revela que Deus governa soberanamente mesmo sobre impérios violentos. Os impérios estão cada vez mais violentos, como estamos vendo. Mas a Igreja do Senhor tem crescido em toda a face da terra. Os padrões morais nunca foram tão violentados como estão sendo violentados hoje. Mas está surgindo uma juventude forte na igreja, resistindo às tentações e ao mal. Jesus mesmo, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então a igreja vai marchar impoluta, vitoriosa, mesmo diante desses impérios terríveis, violentos, moralmente fracassados, mas que diante da palavra de Deus e do Senhor Jesus vai ter que recuar. Então, por isso é importante você divulgar a mensagem de Deus, levar a profecia bíblica para aqueles que não conhecem o poder de Deus, porque Deus ele tem um propósito na história. O mal tem prazo. A besta final, o animal final que vimos, terrível, ele é julgado pelo ancião de dias. Nós vamos ver isso futuramente aqui nos nossos estudos. E os fiéis recebem o reino eterno, reafirmando a esperança cristã. Então, esses reinos terrenos, simbolizados pelas 4 bestas que vimos no estudo de hoje, e que estamos dizendo, afirmando que estamos vivendo o período da 4ª besta, terrível, poderio militar tremendo, que nós não podemos perder a esperança, porque nós vamos receber a vitória sobre esses reinos. A história humana converge para que o Filho do Homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, domine sobre tudo. E vai ser um domínio então justo.
Hoje estamos diante de um domínio amargo, terrível, mas teremos um final glorioso. Eu quero fazer alguma provocação para você reconhecer a soberania de Deus e fortalecer a fé diante dessas crises políticas e sociais. Pense como você vai fazer isso. Quais bestas emergentes hoje demandam o nosso discernimento e a nossa oração? Tem muitas bestas se levantando e nós temos que discerni-las e orar a Deus pedindo vitória. E uma outra coisa que eu queria que você refletisse é como viver como cidadão do reino de Deus, esse reino eterno, enquanto aguardamos seu pleno estabelecimento. Então temos um período ainda de muitas lutas, mas de muita esperança. Deus está no controle de cada fase histórica, meu irmão, minha irmã. Permaneça firme na fé, olhando para o futuro com esperança. Vamos orar pedindo vitória. Senhor, meu Deus, te agradeço pela tua palavra, Senhor, pela vitória que tu está dando pelo teu reino, Senhor. Te agradeço pela minha família, pela minha netinha Aurora, que está nos seus primeiros dias, Senhor, da saúde, da vida longa, tua servinha. Mas que, sobretudo, seja uma serva tua, Senhor, usada nas tuas mãos para edificação na tua obra. Abençoa os teus servos, os familiares dos teus servos, da mesma maneira, Senhor. Abençoando a todos, dando-nos força para vivermos as lutas do momento presente, aguardando o ancião de dias, a tua pessoa, para que nós, os justos, juntamente com o teu Filho amado, reinemos sobre a terra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.